Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte, né? Deixei a coisa se acalmarem mais aqui, que eu preciso, como é que se diz? A gente continua essa segunda parte, que eu vou usar os versículos bíblicos, tá, pessoal? Já fiz uma merendinha ali, tá? Tomando uma pílula aqui e um suco de maracujá, tá? Pra gente começar aqui agora, tá bom, pessoal? Então, qual é o tema que a gente tá falando aí nessa segunda parte? O que é a iniciação espiritual? Então, pessoal, o que é que a gente viu? O que é essa iniciação espiritual? Ele diz que é um processo de transformação, né? Profunda, que marca o início de um estágio no caminho espiritual de uma pessoa. Trata-se de uma experiência que o indivíduo é introduzido aos ensinamentos e práticas espirituais que lhe permite acessar uma compreensão mais elevada da vida e da própria existência. Então, foi aquele momento, tá, pessoal, que a gente despertou, teve alguma experiência, alguma coisa. Então, ali simboliza espiritualmente uma iniciação. Você houve um nascimento seu espiritual. Você começou a sentir desejo por. Porque quando nasce, né, a criança tem fome. Você sentiu o desejo de buscar coisas espirituais, ouvir coisas espirituais. Você gosta de ficar num ambiente mais sossegado, meditando, orando. Então, isso são sinais de que você houve uma iniciação espiritual sua. Então, e o que é que ele diz que precisa? Você precisa agora, você iniciou um novo estágio, né? Esse é o início, é o despertar, e agora você precisa para ir galgando para o crescimento, né? E crescimento e a expansão da consciência até chegar à iluminação. Então, a gente está nesse processo. Então, a Bíblia, pessoal, foi escrita para esses iniciados, tá? É o que muita gente não entende, tá? Pensa que a Bíblia não é para todo mundo, é para aqueles que é espiritual, pessoal. Por isso que algumas coisas da Bíblia que a gente lê aqui é loucura para uma pessoa normal. Não, isso é loucura, não. Entende? Porque, como é que se diz? Ele precisa ter a iniciação espiritual, esse renascimento que ele entra, e é através, às vezes, é através de experiência, né? Saída do corpo, ou então uma EQM, alguma coisa que despertou a consciência dele para ele entrar nesse ensinamento, práticas espirituais, para ele ter uma compreensão mais elevada da vida, né, e da própria existência. Porque é isso que simboliza a iniciação, para ele ter uma compreensão do que é que ele está fazendo aqui. Enquanto a pessoa não desperta, ela está aí, pessoal, presa ao ego, procurando satisfação aí de tudo. Mas quando a pessoa desperta a consciência, ela já começa o desejo dela mudar. Não é coisa mais aqui material, é coisa espiritual, tá? Então, isso que a gente viu que é a iniciação espiritual. Então, aí ele define lá a palavra iniciação, significa o começo, a entrada. É nesse sentido que a iniciação espiritual simboliza o ingresso de um novo nível de consciência e entendimento. Então, você entrou no novo nível de consciência e entendimento, porque você estava em um nível mais abaixo. Por isso, quando a pessoa desperta, ela passa por uma frequência acima, um nível de consciência acima. É preciso acontecer isso. E aí ele fala que através de prática, né, seu desenvolvimento marca a passagem de estágio de aprendizagem para outro mais avançado. Então, através de prática, você vai marcar, vai evoluir
espiritualmente, né? Consciencialmente, para você entrar no estágio, sair do estágio de criança e ir para o estágio de adulto, tá? Para ter responsabilidade. Tem que haver crescimento, tá? Então foi isso que a gente viu na primeira parte, né? Aí a gente parou, que ele disse que essa simboliza, representa a jornada da autodescoberta e elevação da consciência. Então, a iniciação é interior. A mudança é dentro, que a pessoa está nessa autodescoberta, está se autodescobrindo e elevando a sua consciência. É o nosso processo aqui, tá, pessoal? Tem uns que estão em um nível, mais outros criança, outros ainda adolescente, outros já adulto, tá? Mas estamos nesse processo. Você primeiro tem que despertar a consciência. Se você não despertar, você não vai sentir desejo para orar, para buscar as coisas espirituais, você não vai. Porque aqui não é forçado, pessoal. Eu não vou forçar você lá na sua casa. Olha, você tem que assistir meu vídeo. Você já tá orando? Tá orando. Eu não vou lá, pessoal, tá? Aqui é para tomar consciência, levar a consciência, tá? Porque senão isso é religião. A religião faz isso com vocês, tá? Aí ele fala a iniciação espiritual, né? A segunda parte também é vista como uma ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, é que a gente vai ter aquela ponte, a gente vai estar interligado com o mundo, vai receber mensagem do mundo espiritual e a gente vai estar vivendo aqui no mundo material, tá? O iniciado, ele tem essas duas relações, tá? O iniciado, ao passar pelo processo, tem a oportunidade de transitar entre essas duas realidades. Então, ele tem projeção da consciência, então ele vai na realidade espiritual e vive aqui. Então, ele sabe que existem as duas. O iniciado. Expandindo sua compreensão e capacidade de integrar ambas a sua vida cotidiana. Então, ele vai ter a compreensão e vai ter uma capacidade de integrar essas ambas realidades no seu cotidiano. Mas ele sabe que o mundo espiritual, que é a verdade, e aqui só é uma ilusão. O iniciado sabe disso, pessoal. Pessoas que não é iniciado, ele não sabe disso. Então, pessoas que não acreditam o mundo espiritual, não teve experiência, ela não é iniciada ainda. Ela precisa ser iniciada, tá? Guarde, busque aí a frequência, você vai ser iniciado. Você vai ter experiência que vai comprovar isso, tá? Ao que mais ele fala, a iniciação também pode ocorrer de forma interna, sem a necessidade de prática formal. Então, vai acontecer, ele fala, o exemplo disso é o despertar espiritual, que pode ser desencadeado por meditação profunda, evento de vida transformadora e prática de autoconhecimento. Então, pode acontecer essa transformação. É o que está acontecendo aqui com pessoas. Teve pessoas que, através da meditação aqui, de ela estar estudando aqui, ela despertou, ela iniciou a jornada dela. Tem outras que teve, como é que se diz, experiências espirituais, né? E às vezes, através da espiritual prática de autoconhecimento, ela iniciou ela teve essa iniciação. Neste tipo de iniciação, o indivíduo experimenta uma mudança interna significativa. Então, você vai ver que ele mudou internamente, ganhando uma nova perspectiva sobre a existência e o seu lugar no mundo. Então, ela sabe qual é o lugar dela no mundo e por que ela está aqui nessa existência. Uma coisa é que você está aqui e não sabe, pessoal. Você não é iniciado aí. Precisa ser iniciado. Então, se você ficar aqui assistindo meus vídeos,
talvez você possa ser iniciado na espiritualidade, tá? Espiritualmente. Aí ele fala, a iniciação, embora seja um caminho de crescimento e iluminação, não é isenta de desafio. O processo muitas vezes exige que o indivíduo confronte aspecto de si mesmo que está reprimido ou não resolvido. Isso pode incluir enfrentar medos, padrões emocionais negativos e trauma passado que precisa ser curado para que o iniciado possa avançar no seu caminho. Então, pessoal, tem muitas pessoas assim, tá? Às vezes até que ela nem iniciou, porque ela tem trauma reprimido, ela sabe se ela entrar nesse processo vai mexer com coisas lá. Então, que às vezes até trauma, muitas coisas é preciso cuidar disso. Lembra da purificação da alma? É preciso, pessoal, fazer, tá? Então, tem que cuidar, senão você não inicia no caminho. Se você tem trauma do passado, emoções negativas, medo, padrões, né? Precisa ser curado para o iniciado possa avançar em seu caminho espiritual. Então, porque senão você trava. Você não prossegue o caminho para chegar à maturidade espiritual. Lembra que eu gravei o vídeo aqui sobre a maturidade espiritual? Está aqui no meu canal. Para você se tornar adulto, pessoal. Então, tem muita gente aí que está, por causa de trauma, de coisas, ela está criança aí, em muitos grupos religiosos, porque ela ainda não iniciou, por causa que tem problemas aí negativos, trauma do passado, sabe? Medo, muitas coisas. Isso pode impedir. Isso é o desafio para o caminho da iluminação. É um desafio daquele que é iniciado espiritualmente, tá, pessoal? Aí ele fala, outro desafio comum é a solidão, que pode acompanhar o processo de iniciação. Então, às vezes a gente se sente só, tá, pessoal? Porque às vezes a gente desperta, não tem ninguém para conversar desperto. Agora que tá gente despertando aí, a gente tá tendo essa, como é que se diz? Relacionamento, né? Com outro que teve a mesma experiência. Mas às vezes o nosso caminho é solitário, pessoal, né? Mas a gente não está só, a gente sabe, aquele que está conectado, ele sabe, ele tem a solitude dele. A maioria do tempo eu passo só aqui, pessoal. A maioria do tempo. Sou sozinho. Mas eu não sou triste não, tá, pessoal? Eu sou sozinho, mas eu sou uma pessoa alegre. Quem me conhece pessoalmente sabe. Parecendo que aquela... Nossa, ele sozinho fica lá triste. Oh, meu Deus. Que peninha dele. Não, tá, pessoal? Ele fala, muitas vezes o iniciado se sente separado do outro. À medida que a sua percepção e entendimento sobre a vida muda, a transição para uma nova consciência pode ser difícil. E o apoio de mentores espirituais ou de grupos espirituais pode ser essencial para ajudar o iniciado a superar esse desafio. Então, é isso, tá? Os mentores vêm nos ajudar, tá? Quando a gente está só assim, ele envia, começa a emanar pensamento, aí você sente a presença que você não está só. Ou então, grupos espirituais, né? Que pessoas que estão no mesmo processo de iniciação, tá? Espiritual, de despertar. Então, aquele grupo compartilha coisa que vai ajudar a gente o iniciado a superar o nosso desafio, pessoal. Por isso que a gente precisa um do outro, irmão. Principalmente aqueles que despertaram, tá? Em contato com a gente, entrar em comunicação, tá? Eu estou aqui aberto para você que despertou, ajudar você, a gente compartilhar coisa para você faz eu crescer e eu também. Aquele relacionamento saudável, tá? Comunhão, amando um outro, ajudando um outro. É para isso, não é como os grupos aí, tá? Religioso não, que
se juntam lá, cada um brigando com o outro, com inveja com o outro. Não é isso, tá, pessoal? A gente tem que se unir numa frequência boa para compartilhar coisa que possa ajudar o outro. Se a gente não pode ajudar o outro, a gente também não faz o mal ao outro, tá, pessoal? É assim, tá? Aí ele fala, no entanto, é importante lembrar que o iniciado espiritual, apesar do desafio, é um caminho autodescoberta e de profunda transformação, né? Aquele que se passa por esse processo geralmente emerge com a sensação de propósito renovado, mais clareza espiritual e conexão mais profunda com o divino. Então, pessoal, por que a minha pergunta? Por que temos que entrar nesse processo de transformação? Por quê? Ele diz que a gente vai ter uma sensação de propósito renovado, mais clareza e conexão profunda com o divino. Então, é por isso que a gente tem que entrar nesse processo. E é através do despertar. Então, é o que eu estou tentando aqui fazer. É o que eu estou tentando aqui para ver se vocês, alguma coisa começa a despertar a sua consciência do que eu falar aqui para vocês entrar nesse processo. Tá? Aí você pode ser iniciado. Aí ele fala, muitas tradições, a iniciação é guiada por um mentor, mestre espiritual, que atua como guia durante o processo. O papel do mentor é fornecer orientação, transmitir ensinamento e ajudar a iniciada a entender, a integrar a mudança que está ocorrendo em sua vida. Então, os mentores espirituais fazem isso, tá? E tem mentores, são pessoas colocadas, tá? É o que eu estou colocando à disposição para orientar você, pessoal. É o que eu estou fazendo aqui. Sou seu irmão mais velho, estou orientando, ó, vamos por aqui, o caminho é esse, tal. Vamos caminhar aqui, não, tem que fazer isso, tá? Sabe? E muitas pessoas que estão agora no meu canal se aprumaram, pessoal, espiritualmente. Nossa, pessoal, isso é uma alegria muito grande, tá? O trabalho que a espiritualidade mandou fazer, isso é muito bom para mim, tá? Aí ele fala, então, existe o mentor espiritual, né? E aquele mentor que essa pessoa que é colocada, é o mais velho, que o mentor começa a intuir ele para ele administrando as outras pessoas nesse processo. Porque quase a maioria, pessoal, quando desperta, né, não conhece nada sobre isso. Quando eu despertei, eu fiquei procurando, tá? Mas graças a Deus, a intuição minha foi me guiando, o mentor me guiando nas coisas, e eu cheguei até aqui. E estou orientando você. Foi por isso que eu abri o canal. Porque eu sei que tem pessoas despertando a consciência e ele não está entendendo. Quando ele desperta, pode trazer uma confusão, tá? Então, aqui é o canal do Desperta, é o canal para ir orientando vocês como entrar nesse caminho, como se firmar na verdade mesmo, como não sair aí adorando deuses estranhos, tá? A gente tá, como é que se diz? Alicerçado na verdade. Então, eu tenho vários vídeos aqui orientando isso a gente, pessoal, para a gente ter uma caminhada mais tranquila, tá? Porque aqui nessa realidade é difícil. Então, se você não entra na frequência correta, a gente pode sofrer um pouquinho aí, tá? Aí ele fala, o mentor também pode ajudar a enfrentar desafio que surge ao longo do caminho, oferecendo apoio emocional e espiritual. Então, é isso que acontece. Tanto o mentor espiritual como o mentor físico, tá, pessoal? Ele vai ser orientado para esse iniciado, né? Como é que se diz? Ter equilíbrio emocional, apoio, né? Na hora daquela dificuldade. Nossa, chegaram muita gente aqui na hora da dificuldade deles, tá? Eu orientei, calma, calma. A parada tá difícil, eu sei, calma. Vamos assim, faça. E aí, hoje em dia, eles
estão enfrentando agora a situação deles, tá, pessoal? Graças a Deus, pessoal. Se eu ajudei uma, já é um galadão lá na minha coroa, tá? Se estão ajudando muitas aqui, graças a Deus também. Aí ele fala, a relação entre o mentor é frequentemente baseado em confiança e respeito mútuo. Então, se a pessoa começa a ter confiança, começa a confiar. Tem muitas pessoas aqui, pessoal, confia aqui em mim. Ela tem os mentores delas espirituais, mas elas confiam em mim, porque o que eu falo eu trago da intuição. Por isso que eu quero com a minha família aqui, agora tá calma. Eu não quero zoada, porque eu quero trazer isso da intuição para falar o coração da pessoa. É por isso que eu não quero, porque se tem zoada, desvia a minha atenção, eu não recebo a intuição dos mentores para guiar vocês, para orientar vocês no caminho aqui espiritual, pessoal, que não é fácil, tá? Então, tem muita gente que já tem confiança. Pessoas que eu nem conheço se inscrevem no meu canal. Ela quer receber essas mensagens. Então, ela está pegando confiança. As coisas que eu estou falando, ela está sentindo no coração dela. Não, isso é verdade. Isso que o irmão Samuel está falando está correto com a Espírito. Então, ela está pegando a confiança. Tá? Ele fala, o mentor já percorreu um caminho da iniciação. Então, o mentor, o mais experiente, né? Eu já percorri esse caminho. Por isso que agora eu estou ensinando para você percorrer o caminho, despertar e percorrer. Ou então, se você despertou, está aí desorientado, eu estou aqui para orientar você. Calma, calma, tá tudo certo. Eu estou doido, moço. Eu tô doido. Não, você não está doido. Teve uma pessoa que disse que está até achando que está ficando doido. Não, você não tá doido. Aqui é o canal do doido mesmo. É os canais do doido e da doida, tá? Calma. Tá tudo certo. Não tem nada errado com a gente. A gente não vai em lugares cheios. A gente é mais reservado. Não, tá tudo certo. É o nosso comportamento agora que a gente despertou, pessoal. Não tem nada de errado. As outras pessoas que estão aí, deixa elas, tá? Então, eu orientei muitas pessoas nisso, tá, pessoal? Pessoas que eram médio, sensitivo, estava desorientado, eu cheguei aqui e orientei. Eu digo, calma, isso é um dom, um talento seu. A mediunidade todo mundo tem. É só que você tem aflorada, calma, calma. Então, fiz estudo sobre o que é mediunidade, o que é sensibilidade, o que é o dom espiritual. Então, tá aqui tudo esses vídeos orientando. Então, essas pessoas, quando ouviram isso, agora eu entendi porque isso está acontecendo comigo. Então, é isso, tá, pessoal? O mentor ele já percorreu o caminho da iniciação. Por isso, pode oferecer insight valioso, ajuda o iniciado a evitar armadilhas comuns. Então, cair no laço do passarinheiro, né? Das pestes perniciosas aí. No entanto, o processo de iniciação é uma última análise, uma jornada individual. E cabe ao próprio iniciado abraçar o caminho, integrar os ensinamentos à sua vida. Então, você tem que pegar aquele ensinamento e colocar em prática na sua vida, tá, pessoal? É você. É uma decisão sua. Eu só estou transmitindo aqui aquilo que a espiritualidade quer. Ah, mas se você não colocar em prática? Ah, não posso fazer nada, pessoal. Aqui não é religião que eu vou chegar lá e obrigar você. Não é assim, pessoal. Aqui é a espiritualidade livre. É isso que eu quero colocar, tá? Para as pessoas entenderem. Porque eu sou confundido aqui, tá? Com a maioria dos pregadores, dos religiosos, tá? Eu sou confundido. E às vezes você até, a maneira que eu me expresso aqui dando risada, tal, isso às vezes escandaliza um pouco vocês, tá? Porque vocês vê outros tipos de pregadores, não sei o que, falando sério, aí vê eu assim mais solto,
isso cria em você assim, nossa, como é que ele está falando de, como é que ele é assim? Então, eu sei, por isso que às vezes eu tenho que estar aqui me lapidando, me consertando, não para ser igual a eles, tá, pessoal? Mas para manter um equilíbrio, tal, manter uma coisa para que você aceite o que eu estou falando. Porque tem muita pessoa que não aceita, tá, pessoal? A maneira que eu passo aqui, o ensinamento. Mas é isso, faz parte, tá? Faz parte do jogo, tá? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa iniciação espiritual? Então, o que é iniciação espiritual? É o renascimento, né, pessoal? Espiritual. Então, a Bíblia fala sobre o renascimento, sobre o crescimento, a transformação interior. Será que a Bíblia fala sobre o despertar, que é o despertar também, essa iniciação? Vamos ler, né? Romanos 13, versículo 11. Vamos ler na Bíblia. Faça isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertar do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Então, chegou a hora, né? O apóstolo Paulo estava falando, chegou a hora de você despertar desse sono. É isso, tem que despertar para você ser um iniciado espiritual. Você entrar numa caminhada espiritual. Tá? É isso. O que mais? Efésios 5, versículo 14. Por isso foi dito: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, Cristo te iluminará. Então, Cristo vai levar você à iluminação. Mas você tem que fazer o quê? Despertar, ó tu que dorme. Então, tá dormindo, tá no sono, tem que despertar para ser um iniciado espiritual. Então, haver um nascimento espiritual, você ser uma nova criatura espiritual. Levanta aí dentre os mortos. Então, por que dentre os mortos? Porque as pessoas aí estão mortas espiritualmente, pessoal. É mesmo, está morto. Você sabe o que é morte espiritual, né, pessoal? Eu já falei aqui várias vezes, tá? A morte espiritual é a sua separação de Deus, tá? Você está separado de Deus. Então, por isso que a gente estava morto nos nossos delitos e pecado, que a Bíblia fala. Porque Adão, né, lá, se a gente veio de Adão, essa é a prova, porque todos os homens estão buscando uma conexão. Por que, que os homens estão buscando? Olha aí quantas religiões, porque os homens estão buscando uma conexão, pessoal. É a prova de que a gente veio de Adão, pessoal. E a gente está desconectado, está buscando a conexão com a fonte, com o Criador. Entende? Então, vai despertar a gente dentro desses mortos, que as pessoas estão mortas, e Cristo vai levar a gente para a iluminação. Então, você entrou no processo de iniciação. O que mais, pessoal? Hebreus 5, versículo 12. Depois de tanto tempo, você já devia ser mestre, mas ainda precisa de alguém que ensine as primeiras lições do ensinamento de Deus. Em vez de alimento sólido, você ainda precisa de leite. Então, o que é que Paulo está falando para aqueles? Ou você não quer crescer, não é? Vocês, uma hora dessa, era para ser mestre. Já era para estar adulto, maduro espiritual, já deve estar ensinando. Mas você está ainda querendo que explique lições ainda, primeiras lições do ensinamento de Deus? Em vez de comer alimento sólido, você está ainda tomando leite, você quer ficar criança? É a síndrome de Peter Pan, tá? E isso está acontecendo com muitas pessoas que estão nesse grupo. Não estão crescendo.
Tem alguns que despertam também, espiritualmente, mas também não evolui, não vai buscar o crescimento da consciência, da evolução. Aí fica, aí o que é isso? Aí fica igual a criancice, aí não sei o quê, não é a minha igreja que é verdade, aí não sei. Aí fica aí como criança. Já era para estar grande, né? Ser mestre. Ah, o que mais, pessoal? 2 Pedro 3, versículo 18. Cresça, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Então, a gente tem que crescer, pessoal, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquilo que Cristo, os apóstolos, a gente tem que crescer nisso espiritualmente, tá? Ensinamento muito bom para a gente se tornar um ser espiritual elevado. Ao que mais? 1 Pedro 2, versículo 1 até o 3. Portanto, livre-se de toda maldade, e de todo engano, e de toda hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Como criança recém-nascida, deseje de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresça para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, agora que você despertou, quando você despertou, provou que o Senhor é bom, você agora tem que fazer o quê? Desejar o leite, tá? Tirar todo engano, hipocrisia, tirar toda essa bagaceira e desejar como criança o leite de coração puro, o leite espiritual puro. Então, tem que ser um leite espiritual puro. Porque se você tomar um leite envenenado aí, tá? Pela matéria, vai matar você, né? Porque o leite puro vai fazer com que você cresça para a salvação. Mas o leite que você tomar contaminado vai matar você e você não vai ser salvo espiritualmente, tá? Aí, o que mais, pessoal? Colossenses 1, versículo 9 e 10. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que seja cheio do pleno conhecimento da vontade, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que você viva de maneira digna no Senhor e tudo possa agradá-lo, frutificando em toda obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, é isso que a gente tem que fazer, pessoal. Tá? Por isso que o apóstolo Paulo estava orando pelos irmãos, para ele ter entendimento espiritual, para que ele soubesse qual era a maneira digna de viver, para que ele frutificasse em toda boa obra. Então, ele começasse a ser usado pela espiritualidade para praticar boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, e ele crescendo no conhecimento. Não tem o que fazer, pessoal. A gente que é espiritual, despertou, temos que crescer espiritualmente. Não podemos ficar emperrado. Então, pessoas que estão no despertar e não quer estudar, não quer praticar as práticas espirituais, não quer se dedicar, vai morrer espiritualmente. Tá? Vai parar a jornada dele. Aí o que mais, pessoal? Efésios 4, versículo 15 e 16. Antes seguir a verdade e o amor, cresça em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajuntado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então, cada parte tem que realizar a sua função, pessoal. E Cristo é a cabeça, então você tem que estar ligado a Cristo e seguir a verdade e o amor. Então, a gente que despertou, tá? Iniciou essa iniciação espiritual,
a gente agora tem que seguir a verdade e o amor. Por que a verdade e o amor, pessoal? Porque você viu ontem que eu falei, tá? Porque se você não se apoia na verdade, os espíritos aí, os arcontes, ele vai entrar aí e vai fazer de você um engano, vai colocar uma hipocrisia em você, vai colocar uma máscara, como aconteceu com muitos líderes religiosos, de muitas religiões. Eu sinto muito, tá? Eu não quero falar, mas é o que está acontecendo na nossa realidade, tá, pessoal? Por causa que não se seguiram a verdade nem o amor, nem a vibração do amor incondicional de Deus espiritual, e não seguiu a verdade, não falou a verdade, começou fazer engano, a praticar, é o que está acontecendo. E isso impede o crescimento espiritual, tá? O que mais, pessoal? 1 Pedro 2, versículo 4 e 5. À medida que se aproximamos dele, a pedra viva, então Cristo, né? Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Então, essa pedra viva, a pedra de esquina, foi rejeitada pelos homens, principalmente pelos homens religiosos da época. E até hoje é rejeitada, que é Cristo, tá? Então, quanto mais a gente se aproxima de Cristo, o que é que ele fala? Que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, essa pedra, Cristo, né? E preciosa para ele, para Deus, né? Você também está sendo utilizado como pedra viva na edificação de uma casa espiritual para ser sacerdote santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quanto mais você se aproxima da pedra que foi rejeitada, a pedra angular, a pedra que é Cristo, que ela foi escolhida por Deus, essa pedra, pedra de esquina, tá? Quanto mais você se aproxima dela, você também vai ser utilizado como pedra. Você vai se tornar uma pedra dessa casa espiritual. Você vai se tornar uma pedra viva da edificação dessa casa espiritual, que é a casa de Cristo, o qual Cristo é a cabeça dessa casa, que é a igreja, a casa espiritual, para ser sacerdote. Então você vai se tornar um sacerdote santo. Para o quê? Para oferecer sacrifícios espirituais aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, por meio de Cristo, a gente vai se tornar essa pedra que vai ser usado como sacerdote. Então, a gente precisa crescer para se tornar um sacerdote espiritual para fazer a boa obra, oferecer sacrifício aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Tá certo, pessoal? Não tem para onde correr. Me diga aí para onde eu tenho que correr, pessoal. É aonde? Graças a Deus, tá? Opa aí, pessoal, como aqui fica maravilhoso, o espírito começa a fluir, tá? Aí o que mais, pessoal? Efésios 2, versículo 19 até o 22. Vamos ler aqui. Portanto, vocês já não são estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão do santo e membro da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, ele é a pedra, tá, pessoal? Que foi rejeitada lá pelos homens. Então, ele é a pedra angular no qual todo o edifício. Então, você faz parte desse edifício quando você é iniciado espiritualmente. É ajuntado e cresce para tornar o santuário santo do Senhor. Nele você também está sendo edificado junto para se tornar morada de Deus pelo Espírito Santo. Então, vamos se tornar morada. Então, quando a gente desperta espiritualmente, a gente iniciou, a gente entrou
nessa igreja espiritual de Cristo, a gente foi iniciado para que a gente se torne agora uma morada de Deus, através do Espírito de Deus. Não tem para onde correr. Essa é a verdade, tá? Que os apóstolos, e a gente tem que estar firmado nos apóstolos, profeta em Jesus Cristo, que é a pedra. É nessa base que a gente tem que lançar, tá? O que mais, pessoal? 1 Coríntios 2, versículo 14 até 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura, e não pode entendê-la porque ela se discerne espiritualmente. Tá claro, né, pessoal? Tá claro agora porque essas pessoas acham a gente louco, pessoal. Tá claro. Porque elas não iniciaram ainda. Elas não nasceram espiritualmente. Porque só pode entender a palavra, né? Compreender as coisas do Espírito, entender a palavra de Deus, aquele que é espiritual, para ele discernir espiritualmente. Por isso que muita gente usa aí a Bíblia, mas de uma forma natural, carnal, ele não entende espiritualmente, então cria uma confusão. É uma confusão só, tá, pessoal? É por isso que os pessoal aqui que chegaram no meu canal, pessoal, que era de grupo religioso, chegaram com a mente aqui uma confusão muito grande na cabeça, por causa disso. Porque eles querem discernir naturalmente e não pode. Ele não entende. Você tem que ser espiritual, então tem que ter uma iniciação espiritual. Aí ele fala, mas quem é espiritual, então, quem foi iniciado espiritualmente, discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Então ninguém consegue entender essa cara espiritual, né? Esse ser espiritual que a gente se tornou. Ninguém consegue, é louco. Não, pai, meu Deus, olha para lá como é que ele está. É isso, pessoal. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, a gente tem a mente de Cristo, a gente está sendo guiado por Cristo. Por que a gente está sendo guiado por Cristo? Porque Cristo é o cabeça da igreja. E quando a gente desperta, a gente entra nessa igreja espiritual. Não é igreja aí, essas daí não, tá, pessoal? É a igreja espiritual. Então você entra nessa igreja e você vai crescer. Você vai ter que, agora você iniciou, vai ter que ir a jornada até você chegar na maturidade para você ser usado pela espiritualidade para toda boa obra. Tá? O que mais? 1 Timóteo 4, versículo 8. Pois o exercício físico tem a utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Então, por isso que a gente tem que praticar o exercício, tá? Tanto físico, mas como espiritual. Mas o espiritual, pessoal, vai ter mais resultado, porque a gente está preparando para essa vida e para a vida futura. É o que eu estou fazendo, meus exercícios espirituais. Ó, estou levantando a barra aqui de ferro, tá? Estou meditando, orando, estou levantando a barra. Então, porque estou preparando o meu futuro espiritual, tá, pessoal? É o que a gente tem que fazer. Então, porque eu iniciei a jornada espiritual, então tem que alimentar, trabalhar, exercitar esse espírito. É mais importante do que do exercício físico. Agora, não significa que a gente agora não vai fazer exercício físico. Ah, não vou fazer exercício físico. Não, temos que fazer, porque temos um corpo. Precisamos cuidar desse corpo. Né? Ao que mais? João 1, versículo 12 e 13. Contudo, ao que recebeu e ao que crer em seu nome, deu o direito de se tornar filho de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne,
nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Então, nasceram do Espírito, tá? Porque Deus é Espírito. Então, despertar espiritual, né, é o nascimento espiritual seu. Então, você nasceu do Espírito. E você precisa agora crescer espiritualmente para se tornar pedra viva para o trabalho da espiritual. Tá? Aí ele fala, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisa nova. Então, aquele que está em Cristo, ele é espiritual, pessoal. Ele é uma criação nova. Ele teve um novo nascimento espiritual. Então, as coisas antigas já passou, agora você tem que ir para o novo. É uma nova criatura espiritual, tá? E você tem que trabalhar esse lado seu espiritual. É difícil aqui nessa realidade? É difícil, pessoal. Mas a gente tem que fazer esforço. Você viu que eu disse que é esforço, né? Não tem vida fácil espiritual. Ah, eu vou entrar na vida fácil. Isso é um engano também, tá? Que está no meio espiritual, tá? Ah, o que mais, pessoal? 1 João 3, versículo 1 e 2. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Então, olha o que o apóstolo Paulo fala. Aí ele ganhou o direito quando o Espírito de Deus, né, ele se tornou participante. Então, por isso o mundo não conhece esse Espírito, porque não o conheceu. Amado, agora somos filhos de Deus. Então, agora a gente iniciou uma jornada do Filho de Deus. Iniciação espiritual. Agora a gente se tornou um filho de Deus. O que é que ele fala? E ainda não se manifestou que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Então, o Filho de Deus, a gente vai ser como o Filho de Deus. Vai ter o corpo, isso vai se manifestar, a gente vai manifestar. Mas a gente é o Filho de Deus porque a gente iniciou e a gente precisa ir trabalhar. É o que João fala. O que mais? Mateus 18, versículo 1 até o 4. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é maior no reino do céu? Chamando uma criança, colocou no meio dele e disse: eu asseguro que, a não ser que você se converta e se torne como uma criança, jamais entrará no reino do céu. Então, tem que haver a convenção de se tornar interiormente uma criança. Você tem que nascer. Senão você não entra no reino espiritual. O reino de Deus é espiritual. Então você tem que se tornar uma criança. Por que ele se torna uma criança? Porque você tem que nascer espiritualmente. É claro, né, pessoal, o que Cristo está falando, nossa, e as pessoas não entendem. Então, portanto, quem se fazer humilde como esta criança, este é o maior no reino do céu. Então, quando você se tornar humilde como essa criança, você vai ser maior no reino do céu, tá? Por isso que não podemos perder a humildade, tá, pessoal? A gente começou, despertou, a gente se tornou humilde, a gente tem que alcançar isso. E muitos se desviaram por causa disso, tá, pessoal? Morreram espiritualmente, né? 1 Pedro 1, versículo 23. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então, foi através da palavra de Deus, tá? Da essência da palavra, que a gente foi gerado
esse ser espiritual. O ser é por meio da palavra que a gente entrou nessa iniciação, a gente se tornou um filho de Deus. Então, é através da palavra, pessoal. E como é que não querem ler, não querem... Então, você não vai ser iniciado, tá? Precisa escutar. Por isso que eu estou lendo aqui, porque isso vai tocar no seu... Isso vai trazer alimento, vai fazer com que você cresça espiritualmente. Olha aqui as pessoas que estão no meu canal, pessoal. Estão ouvindo lá as palavras desde que eu falei. Olha como elas estão. Aí o que mais? Romanos 6, versículo 4 até o 7. Vamos ler. Portanto, fomos batizados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Então, é através do batismo, né? O batismo espiritual, que é a transformação interior, a gente foi ressuscitado dos mortos diante da glória do Pai. Então, a gente estava morto, espiritualmente ressuscitou. Então, espiritualmente a gente nasceu espiritualmente. Estava morto, estava lá dormindo. Nasceu a criança. Então, precisa agora crescer para se tornar adulto, tá? Se dessa forma formos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da ressurreição. Então, a gente entra na ressurreição também, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, né? O homem do ego, para que o corpo do pecado, então o corpo do desejo, né, seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Tá? Então houve uma justificação ali do pecado, tá, pessoal? Quando Cristo ali, então, morreu na cruz, ele foi crucificado, a gente foi crucificado junto. Quando a gente entra na mesma frequência, a gente é crucificado junto, pessoal. E não sejamos mais escravos do pecado. Então, o corpo, né? O corpo do desejo, a gente não esteja preso aí. Quem? A nossa consciência, a gente esteja livre. Por isso que aqui o meu tema que eu coloco a espiritualidade livre. Entenda, tá? Aí, Colossenses 3, versículo 9 ao 11. Não mintam ao outro, visto que você já despide do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, a gente tem que se revestir do novo homem, um homem espiritual, que esse que surgiu, tá, pessoal? Quando a gente se iniciou espiritualmente, despertou a nossa consciência. E ele está sendo moldado para se tornar a imagem do Criador. Então, a imagem de Cristo, que é a imagem de Deus. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, entre circunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre. Mas Cristo é tudo em tudo. Então, não existe mais agora, como é que se diz? Nacionalidade, sexo, não existe. Aqueles que nasceram, despertaram consciencialmente, ele agora se tornou um em Cristo, todo em Cristo. Todo mundo agora é de Cristo. Não interessa se é escravo, livre, incircunciso, se não interessa, tá, pessoal? Isso é coisa religiosa, tá? Entende? O que mais, pessoal? Para a gente acabar. Ezequiel 11, versículo 19 e 20. Darei a ele um coração não dividido e porei um novo espírito dentro dele.
Essa é a promessa de Deus, né? Tirarei dele o coração de pedra e darei um coração de carne. Então agirão segundo o meu decreto e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis, e eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então, já é uma profecia do que vinha acontecer a essas pessoas que tivessem o despertar da consciência, o nascimento. Ele se tornaria povo de Deus espiritualmente. Tá? O que mais, pessoal? Cadê? Marcos 10:15. Digo a verdade que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, quando você não receber o reino de Deus como uma criança, então você tem que ser uma criança, tem que nascer para entrar no reino. Então, você nunca vai entrar nele. Tem que se nascer de novo, é você se tornar uma criança. Tá? O que mais? João 3, versículo 8. Jesus respondeu: na verdade vos digo, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É claro, você tem que nascer da água, que é a palavra, e do Espírito. Então, da experiência que você vai ter com isso. Aí você vai entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe ter dito que é necessário vos nascer de novo. O vento assopra onde quer que ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, que tem essa iniciação espiritual, nasceu de novo. Você estava falando com Nicodemo, né? Jesus falando com Nicodemo: se não nascer de novo, não tem como você entrar. Então é preciso ter essa iniciação, que é o despertar da consciência, pessoal. Se não despertar, você não nasceu de novo. Não é espiritual. Não vai querer ler Bíblia. Que quando alguém está lendo a Bíblia que é espiritual, não vai querer ouvir, vai querer atacar até esses que é espiritual. Pior que tem muitos religiosos, tá? Você viu que os discípulos foram mortos pelo religioso daquela época, né? E com requinte de crueldade, tá? O que mais? 1 João 2:29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, vai ter uma evidência que aquele que nasceu espiritualmente, iniciou a sua jornada espiritual, ele veio para praticar justiça. Aí você vai perceber que esse é nascido do Espírito. Tá certo, pessoal? Então, agradecer a vocês, né? 58 minutos, tá? Você vê que eu quero falar aqui, mas às vezes a hora passa. Então, graças a Deus tá me dando. Agradecer a vocês, tá? Agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!